parte 2 do dia 1º, tipos de gráfico. Começar pelo gráfico mais popular, que é o gráfico de candlesticks. É o gráfico mais utilizado nos mercados. A natureza dele é temporal, ou seja, ele se desloca conforme o tempo vai passando. E o respeito das suas variações são bem fluidas. Ele consegue estruturar muito bem o mercado a longo prazo, principalmente. O corpo do candle, a estrutura do candle, é composto por máxima, mínima, fechamento e abertura. E o preço se trabalha dentro desse corpo, dessa movimentação do preço. Tá? Se você definir um gráfico de 5 minutos nas candles, quer dizer que entre seu preço de abertura e fechamento vai ter passado 5 minutos até que nasça uma nova candle, até que abra uma nova candle. E aí vai reiniciar o processo até formar o gráfico, até formar o conjunto de informações necessárias para você realizar a sua operação. Eu trouxe aqui um exemplo do gráfico de candlesticks, está no Ibov, que está ali no período diário, ou seja, cada candle dessa representa um dia. Um dia no Ibov não é 24 horas, um dia no Ibov é o pregão, de 9 até as 18. Tá? E a estrutura do candle é todas iguais, em qualquer ativo. Tá? O gráfico diário no Forex, das moedas do Forex, entre 18 e 18. 18 de um dia até 24 horas. Tá? Então tem essa diferença. O ouro, por exemplo, é diferente. Ele é de 19 horas de um dia até 18 horas do dia seguinte. Então, quando você for selecionar seu ativo, você tem que conhecer sobre ele, saber como é que ele funciona e como ele se comporta em cada período, em cada horário. Aqui eu mudei do gráfico diário para o gráfico de 5 minutos. Então estamos olhando para o mesmo ativo em uma perspectiva totalmente diferente. Tá? Ou seja, a janela de tempo aqui é outra. Nesse diário você percebe que ele saiu de janeiro, que ele está me dando informação de janeiro, até a data de hoje, 21 de outubro. Enquanto aqui você tem somente ali do dia 17, às 14 horas aproximadamente, até hoje, no gráfico de 5 minutos. É claro que isso vai muito da capacidade da tela, mas é importante você saber sobre isso. A informação que você recebe, qual o tempo que ela está te dando, porque você vai trabalhar com uma operação mais longa, para dias, para meses, semanas, então essa informação aqui é pequena, é curta, você não vai conseguir se posicionar ou tomar uma decisão a partir disso aqui. E no Forex, você pode fazer swing trade. Você pode comprar um par de moeda e deixar ele ir conforme uma leitura um pouco mais longa. Tá? Inclusive, por exemplo, a gente tem um Brexit rolando aí. Aí você quer se posicionar porque você acredita que com a definição do Brexit, a libra esterlina vai ser valorizada. Então você vai comprar o par GBP USD, libra esterlina versus dólar. Então, mas para isso você tem que fazer uma análise um pouco mais ampliada. Você não pode olhar somente para o agora, para tomar uma decisão que vai durar semanas ou meses, tá? Que inclusive é muito comum, tá? Swing trade, buy and hold no Forex acontece também. Isso não é exclusividade das ações, não. Tem muita gente que compra e passa o ano, passa 2 anos aí comprado em um par de moeda. Tá? E a estrutura do candle é basicamente essa aqui. Eu peguei ali no gráfico do Ibov mesmo, uma candle, originalmente, tá? E descansei o mouse sobre elas aqui na plataforma do Trade. E nós tivemos aqui as informações: abertura, máxima, mínima e fechamento. Tá? Então a gente consegue enxergar na imagem ao lado que essa é a estrutura de um candle. Uma candle de alta, ela tem a sua abertura embaixo e o fechamento na parte de cima. Bem lógico, Isso quer dizer que o preço se deslocou para cima, então é uma candle de alta, fazendo a mínima abaixo da abertura e a máxima acima do fechamento. Já a candle de baixa só inverte a abertura e o fechamento, porque ela abre em cima e naturalmente o preço cai, formando uma candle de baixa e fechando abaixo, tá? Tem que fechar abaixo da abertura. E a máxima e a mínima é da mesma forma, a mesma estruturação. Você tem a máxima acima da abertura e o mínimo abaixo do fechamento. A máxima sempre acima e o mínimo sempre abaixo. Essa questão do candlestick aqui é bem tranquila, bem óbvia, então a gente não precisa perder muito tempo sobre isso aqui não. Se alguém tiver, gente, no básico aí, daqui a pouco a gente tira as dúvidas todas, tá? O gráfico de barras se assemelha muito com as informações dos candlestick, porém ele tem uma diferença. Ele tem, nesse exemplo aqui, eu trouxe esse exemplo para a gente enxergar como é que funciona o gráfico de barras. Cada barra, ela se movimenta assim como os candles, tá? De forma temporal, ou seja, se você escolher o gráfico de barras de 5 minutos,
ele vai se deslocar entre o preço de abertura e o fechamento 5 minutos, fazendo mínima, porque ele vai abrir em um determinado nível, pode cair um pouco, depois subir, fazer uma máxima e depois recuar fazendo seu preço de fechamento. A mesma coisa se for um candle de baixa, ele pode abrir, subir um pouco, depois cair e recuar mais um pouco para cima e fazer seu preço de fechamento. Com um detalhe, né, que o gráfico de barras ele tem sempre essa barrinha dele na horizontal do preço de abertura, do preço mínimo mais baixo de abertura, sempre na esquerda. Tá? Perdão, gente, não é preço mínimo não, tá? O preço de abertura sempre para a esquerda e o preço de fechamento sempre para a direita. Esse é o diferencial. Na prática, a utilização dele seria muito equivalente à dos candlesticks, com a diferença que ele é um pouco mais desagradável de se enxergar, né? Você dá para perceber que você consegue enxergar o volume negociado melhor. Mas, por exemplo, no gráfico de barras, para quem se acostumar com ele, você sabe que isso aqui é o corpo da candle, ó, entre fechamento e abertura, tá? Esse é o corpo da candle. Esse é o corpo da candle, tá? Se você for transformar isso aqui em candle, seria essa a informação, tá? Então, o princípio é o mesmo, tanto na candle de baixa, tanto na barra de baixa quanto na de alta, só tem a diferenciação nesse quesito, que ela não tem um corpo preenchido, ela só tem essa barrinha horizontal indicando o preço de abertura para a esquerda e o preço de fechamento para a direita, tá? O gráfico de linha. O gráfico de linha, como já sugere, ele é somente a linha, e a diferença dele é que ele não te dá aquelas informações de máximas e mínimas. Por exemplo, passando aqui, você tem um gráfico, eu botei aqui um gráfico de 2 minutos, olha aqui, 2 minutos, isso quer dizer que ele pode estar caindo, ele cai durante 2 minutos, mas ele vai ficar estacionado. Daqui a 2 minutos, ele não fica estacionado não. Ele vai se deslocando durante 2 minutos, para cima ou para baixo, tá? Para cima ou para baixo. E aí quando dá 2 minutos, ele inicia um novo processo. E você vai ter essa informação aqui, ó, do preço que ele abriu até o preço que encerrou os 2 minutos. E sua linha será somente isso aqui, ó. Somente esse direto aqui. Você não vai pegar essa variação aqui, ó. Essa variação aqui você não pega, tá? Você tem que estar observando ali para pegar essa variação, porque você só vai pegar o momento que ele virou para formar uma nova sequência na linha até o momento que ele encerrou. E toda essa variação você tem que ficar acompanhando ali para enxergar se ele está batendo mais para cima ou batendo mais para baixo. No restante, ele tem o mesmo princípio, né? Percebe que ele vai formando um movimento clássico dos gráficos. Olha só, o mercado está subindo, então você tem um movimento de alta aqui. Porém, se a gente mudar para candle, a gente vai ver que tem um pavio passando aqui, ó. Muito provavelmente, tá? Esse é o diferencial e coisa que na linha você não enxerga. Não é um gráfico ruim, mas é difícil para quem faz operações curtas, né? Por exemplo, pegar 100 e 150 pontos no mini índice, você não vai conseguir fazer olhando por linha, porque você não vai ter onde posicionar seu stop, a não ser que você afaste muito seu stop e corra o risco de tomar um stop muito grande, tá? O gráfico de Renko. Nosso foco, o meu foco no trabalho, é trabalhar com o Renko e com os candlesticks, tá? Então é muito importante que a gente saiba como funciona tanto esses dois, que são o que compõe o meu layout, e é a forma com que eu vou trabalhar nos índices, nos mercados nacionais. Para o mercado estrangeiro é somente o candle, e é de uma forma muito simples, tá? Só a leitura básica, tendência de alta, se faz uma compra quando volta para LTA, mas no índice não. Eu trabalho muito com o Renko. Quem está me acompanhando desde antes sabe que o Renko ele é uma ferramenta muito bacana para a gente trabalhar nos mini contratos. Tanto o índice quanto o dólar, o Renko ele respeita muito a leitura do Price Action, até porque o Renko ele é o Price Action puro, né? Ele é de fato a variação do preço versus o preço, diferente do candle que é preço versus tempo, né? O Renko é o preço versus preço que não leva em consideração o volume nem o tempo. Por exemplo, se o preço não variar, você não vai ter uma nova box de Renko, porque ele precisa de variação de preço para formar essa nova box. Vou fazer uma leitura do texto aqui e a gente vai começar a entender bem melhor esse Renko, tá? O Renko é um tipo de gráfico usado no mercado financeiro para indicar variações de preço desconsiderando o tempo e volume de negociação. O nome do gráfico deriva da palavra em japonês para tijolo, dando semelhança visual
com os elementos do gráfico. Tá? Eu chamo o renco de box, acho que a maioria das pessoas chamam assim, então eu gosto de falar que é um box, tá? Um box para cima, um box para baixo, e a gente tem o renco se formando. O renco se desloca conforme o preço, utilizando como parâmetro o tick mínimo do ativo. Um exemplo, já sabemos que o índice tem como tick mínimo 5 pontos, né? A gente viu anteriormente isso. Portanto, ao definir o parâmetro do seu renco, você definirá de quantos em quantos pontos abrirá uma nova box. Tá? O exemplo a seguir. Eu tenho aqui na tela um gráfico de renco de 5 R's, ou seja, 5 rencos. Isso quer dizer que cada box desse, cada caixinha dessa, ela tem entre sua mínima e sua máxima, entre sua abertura e fechamento, 5 ticks. Né? No índice em geral, isso quer dizer 25 pontos, ou seja, 5 ticks versus 5 renco. 5 vezes 5, 25. E aí você tem um corpo do renco. Tá? Ele é muito simples de entender e a leitura do price action por ele é muito tranquila também. Justamente por você não ter impacto do tempo, você não tem aquelas violinadas gigantescas, você não tem aqueles pavis enormes. Apesar de que no mercado volátil ele vai se mover mais rapidamente, porque o preço vai se deslocar mais. Naturalmente, ele vai ficar avançando mais. Por exemplo, no gráfico de candle, isso tudo aqui pode ter acontecido em uma única candle. Enquanto nele você tem todo esse deslocamento aqui. Tá? Por exemplo, essa variação de preço aqui pode ter acontecido tudo dentro de uma única candle de 1 minuto, por exemplo. Já que você tem todo esse deslocamento, várias boxes te dizendo que o preço se deslocou daquela forma dentro daquele período. Tá legal? Vou avançar aqui um pouco. E aqui eu tenho um gráfico de 8 R's, 8 rencos. Né? Ou seja, 8 vezes 5, 40. Cada box dessa, cada caixinha dessa tem 40 pontos no índice entre sua abertura e fechamento. Se for para o dólar, quanto é o tick do dólar, gente? 0,5, né? meio ponto. Então, se você escolhe lá 5 rencos, é 0,5 vezes 5, 2,5 pontos no dólar cada box. Tá? Então, o renco é muito simples, muito lógico a forma que ele trabalha. E no dia a dia ele respeita bastante a sua leitura ali no intraday, tá? Para quem trabalha com renco, ele é muito bacana para isso. E aqui eu tenho uma informação mais detalhada. Tá? Eu adicionei nesse daqui o pavio, é possível ter pavio no renco, mas uma coisa é preciso ser detalhada. Para formar uma nova box no renco, você precisa do seguinte. Tá? Diferente do candle, para formar uma nova candle é preciso que o tempo acabe. Se você definiu que era 5 minutos, a cada 5 minutos vai para surgir uma nova candle. No renco funciona da seguinte forma. Se você tem um candle de alta, para formar uma nova candle, ele precisa variar 25 pontos acima desse preço aqui. Ó. Ele tem que variar 25 pontos acima desse preço. Para você formar um renco de baixa, você precisa variar 25 pontos abaixo desse preço. Tá? Não vai acontecer de você achar isso aqui. Ó. Renco do lado de renco. Tá? Não acontece. Isso aqui não é algo que acontece no renco. Diferente das candles, que é uma possibilidade no renco, não. Porque ele só vai sair desse nível aqui quando o preço variar para mais ou para menos. Tá parado, Marco? Perdão, gente. Vou utilizar isso aqui. Então, voltando tudo, tá? Formato, cor. Agora tá, né? Vamos lá. Para se formar uma nova candle ou uma nova box de renco, é preciso que ele supere esse nível de preço para mais a quantidade de renco que você determinou. Nesse caso aqui de 8 rencos, é preciso no índice, é preciso que suba 40 pontos e forme uma nova box de renco aqui em cima. Tá? Aqui. Tá? Ou seja, ele só vai criar uma nova box de renco quando ele variar 40 pontos acima do fechamento do anterior. Tá? Abaixo é o inverso. Ele só vai criar uma nova box quando ele variar 40 pontos abaixo. Tá? Daqui, a partir desse nível de preço. Ou seja, entre esse nível e esse, ele precisa atingir 40 pontos
conforme você definir no seu gráfico de Renko. Tá? Entre o fechamento na parte superior para criar uma nova, você precisa ter também 40 pontos. E por isso ele forma o pavio. Por quê? Para formar um pavio no Renko, você precisa dessa variação aqui. Ele vai te dizer que a box caiu em determinado preço, mas não atingiu a pontuação necessária para formar uma nova box. Por exemplo, ele pode atingir 39 pontos, mas se não atingir 40, ele não vai formar uma nova box para baixo. Tá? E não vai acontecer também de você encontrar box do lado de box, dessa forma aqui. Ó. Não vai acontecer de você achar isso aqui. Porque o motivo é óbvio, né? Se você precisa de deslocamento do preço para cima ou para baixo para abrir uma nova box, do lado nunca vai surgir. É sempre acima ou abaixo. Eu trouxe uns exemplos práticos no Renko para a gente entender esse deslocamento por ele, que aí vai ficar tudo muito claro, né? Eu descansei o mouse sobre esse Renko aqui, ó, sobre esse daqui, e ele me deu essa seguinte informação: abertura, máxima, mínima e fechamento. Observe que o fechamento e a máxima é o mesmo, porque ele está subindo. Se ele estivesse caindo, a mínima e o fechamento também seria igual. Tá? E o preço de abertura e a mínima, a diferença é menor do que 40. Observe que é 885 até 960. É menos do que 40 não, gente. Nesse caso aqui ele é menos do que 3 vezes o Renko, né? Porque tem que considerar uma box no meio, né? 40 pontos no meio, que é da box anterior, e 40 pontos abaixo, que seria da box inferior, caso o preço caísse. Tá? Então ele não variou não teve essa variação, ele formou uma nova box para cima. Olha aqui o exemplo, ó. Eu tenho a mínima e eu tenho o preço de abertura da box. Olha a variação dele, 78 pontos. Ou seja, se eu tenho um Renko de 8, se eu tenho um gráfico de 8 Renkos, isso quer dizer que daqui até aqui tem 40 pontos. E para abrir uma nova box teria que ter caído 40 pontos também. Então esse número aqui teria que ser 80. Tá? Qualquer número abaixo de 80 não vai formar uma nova box para baixo. Para cima, seguindo conforme aqui a box anterior, fazendo 40 pontos acima, ele formará uma nova box de alta. É a mesma coisa para box de venda, a box de baixa. Se ele fez 40 pontos para baixo, a partir desse nível de preço, ele abriu uma nova box 40 pontos abaixo, porque nosso gráfico é de 8 Renkos. Tá? Dá uma avançada aqui. Bom, essa parte do Renko, eu espero que tenha ficado bem tranquilo, né, sobre como ele se comporta, sobre como ele se desloca. E aqui eu vou, por fim, para o dia de hoje, apresentar meu layout, que é composto por 3 informações básicas, tá? Que é o Renko, a gente tem ali do lado esquerdo, vou marcar aqui. Nós temos aqui o gráfico de Renko. Eu tenho um gráfico aqui com time frame menor de 1 ou 2 minutos. E eu tenho um gráfico de 5 minutos. E o Volume Price, que eu não vou abordar por agora. Tá? Vou deixar o Volume Price para abordar um pouco mais para o final, porque eu percebi que ele está causando muita confusão. Ele não é simples de se ler. E nesse momento eu quero seguir pelo caminho mais simples possível. Tá bom? Então, esse é meu layout. Eu trabalho com Renko, com o gráfico de 1 ou 2 minutos e o gráfico de 5 minutos. Esse gráfico de 5 minutos eu dou uma variada, eu dou uma olhada no 15, eu dou uma olhada no H1, que é para fazer uma leitura mais ampla do mercado, né? Identificar suportes e resistência mais fortes. E desse outro lado aqui, eu tenho o meu layout no Forex, que é ainda mais simples, é muito, muito comum também. Olha só, eu tenho aqui somente isso. Somente o gráfico de candles. Eu trabalho com 5, ó, M1, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal e mensal. Eu vou observando todos eles porque tem compras que é muito, muito boa de você fazer no gráfico semanal, por exemplo, no gráfico diário. Você sabe que está no suporte muito bom. E aí você reduz a quantidade de lotes e faz uma operação um pouco mais longa, uma operação que vai levar ali alguns dias para chegar no seu alvo. Tá? Mas observem que no Forex é tudo muito simples, muito básico. Eu só faço mesmo a leitura de suporte e resistência, né, de linhas de tendência de alta, de baixa, coisa que a gente vai falar também mais pra frente. E dessa forma eu tenho tido resultados em ambos os ativos, né, em ambos os casos. Eu não opero muito dólar, mas a gente também vai falar sobre dólar pra frente aí,
sobre alguns setups legais para o dólar que eu conheci. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu trabalho dessa forma, da forma muito simples, mais simples que eu achei até aqui, tá? Esse layout nos contratos de índice e esse aqui para Forex, né? Tendo em vista que muita gente trabalha com muita informação na tela, eu acredito que esse layout é até muito simples, e quando você pega o jeito, inclusive com as formas de operar que eu vou passar mais para frente, utilizando um indicador na verdade, a gente vai enxergar a simplicidade de operar no mercado nacional e no mercado de Forex. Legal? Bom, pessoal, por enquanto é isso, e agora a gente abre um espaço aqui para tirar dúvidas ou para qualquer outro tipo de comentário até as 8h30, que é para cumprir nosso cronograma, tá? Podem falar quem quiser, podem se pronunciar, podem fazer perguntas, tirar qualquer tipo de dúvida. Pode falar, Marconi. Seguinte, o gráfico de renda no Trit, como é que você coloca o pavio lá? Eu fiquei curioso. Tem como você me ensinar? Tem sim. Você vai pegar aqui na tela dele, clicar com o botão direito, dados do mercado, e a segunda opção, exibir pavios no Renko. Só isso. Entendeu? Clicar com o botão de concluir. Clicar com o botão direito, aí vai ter lá dados do mercado, e a segunda opção, exibir pavios do Renko. Ah, tá. Ótimo. Achou, né? Show de bola. Eu não tinha visto o Renko com pavio ainda não. Ele é bacana, eu gosto dele também porque ele indica ali a agressão, né, contrário. Eu achei ele muito interessante. Fica legal. Luiz. Oi. Boa noite a todos aí. Olá. Seguinte, eu queria saber se no MetaTrader, no caso do Forex, tem como configurar para o horário daqui também ou sempre fica no horário padrão? Cara, tá uma pergunta que eu não sei te responder, tá? Mas eu acredito que será padrão, viu, Emílio? Porém, eu vou procurar saber. Eu acho que já perguntaram sobre isso, mas eu nunca me importei muito com essa questão, não. Mas eu vou procurar me informar e te falo depois, tá? Não, beleza. Beleza? Ok, obrigado. Nada, disponha. Mais alguma coisa? Essa aqui é a hora, gente, porque é intensivo, né? O negócio é bem acelerado. E aí, logo a gente vai estar começando em questões operacionais. Então, toda essa parte de fundamento, toda essa questão mais básica aqui, a hora é agora, tá? Luiz, Ô, Fernando. eu ia fazer a pergunta para você no WhatsApp depois, mas isso é porque eu andei meio offline aqui esse final de semana, a parte da quinta-feira, né? Tranquilo. Como é que tá? Eu vi que você começou falando sobre gráficos aí, candlestick, que eu já tinha visto lá na primeira semana, né? Sim. Começou uma nova turma aí? Sim, começou a nova. Bom, mas aí eu tô vendo que tá aí o teu Marco, tá, o notebook tava aí até mais cedo. Ah, sim, o pessoal tá todo mundo bem-vindo aqui. Tá continuando a turma. É bom porque assim, a gente dá uma repaginada. Eu também evolui bastante desde do início da turma anterior, então eu acho que a gente vai evoluir um pouco mais, né, do que a gente evoluiu na primeira vez. Então, se não tiver problema, vamos continuar Não, aí. pode vir. Vamos operando, vamos dividindo as experiências aí. Vamos sim. Todo mundo é Eu tô bem-vindo. saindo agora, porque eu tô chegando de viagem. Eu tô meio cansado aqui, eu já valeu. Tranquilo. Vamos lá descansar. Boa noite. Valeu. Mais alguma questão? Ô Luiz, você sabe se você falou que usa Active Trades, né? Sim. Você sabe se na Active Trades disponibiliza aquele EWZ? EWZ. Eu não conheço isso aí, cara. Ah, tá. Isso é o quê? EWZ é o índice aqui operado lá fora, né? Ah, tá. Ele é chamado de BRA 50. Lá. BRA 50? Mas lá na Active disponibiliza assim. Você pode operar todos os índices. Tá? O BR, o Nasdaq, Dow Jones, S&P, Nikkei, FTSE.
você opera todos. Ah, tá. Lá ele aparece com BRA 50. Isso, é. Tá ok, beleza. Obrigado. Beleza? Isso, DAX, ouro, né? Prata, óleo, petróleo, todos eles você consegue operar pela Active. Bom, então por hoje é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã tem mais. Amanhã a gente já começa a dar um passo um pouco mais adiante, né? Deixa Ô, eu Luiz, Oi. essa aula de hoje fica gravada pra gente? Fica assim, todo mundo vai receber. Depois? Vai ficar assim. E a gente encontra ela onde? Eu vou mandar o link para vocês. Ah, sim. Tá? Ótimo. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos mais uma vez. Amanhã nós nos vemos aqui novamente. E amanhã a gente começa a dar uma escalada. Quem rever, quem tiver qualquer dúvida, qualquer horário do dia, pode mandar para mim aí que eu dou um jeito de responder, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Boa noite e até amanhã. Um abraço. Boa noite, obrigado. Valeu.